Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo na paz, na alegria? Todo mundo feliz? Segundou? Pessoal estudando a matéria mais especial que existe na área da saúde, né? Patologia geral, comigo, o professor Ederson Witz, né? Mais conhecido como invasor desse planeta chamado amor. Ô, pessoal, tô brincando, tá? Descontrair um pouco aí. Galera, nós vamos dar sequência na nossa disciplina aí, patologia geral, né? Como eu já disse. Fui passando algumas questões no decorrer aí das aulas, né? E hoje, se Deus quiser, nós vamos finalizar essa parte de pigmentos endógenos, tá? Esses acúmulos aí de pigmentos, tá? Aí nós vamos falar sobre os acúmulos de outras substâncias, tá? Então, pessoal, como eu já falei para vocês, pigmentos são substâncias que são se acumuladas, né, no interior da célula. Pode ter uma origem exógena, ou seja, vir de fora do corpo, né? Como, por exemplo, a gente viu lá o carvão, né? A prata, né? Ou pode ser alguma substância que o próprio corpo produziu, tá? Nós chamamos aí de substâncias endógenas, tá ok? Nas últimas aulas aí, nós trabalhamos os conceitos de pigmentação endógenas, aqueles derivados da hemoglobina, tá? Então nós falamos aí na primeira aula do pigmento de bilirrubina e na segunda nós falamos aí da hematoidina, né? Falamos da hemociderina, falamos também sobre o pigmento esquistossomótico e também o pigmento malárico, tá ok? Hoje nós vamos continuar falando sobre os pigmentos endógenos. Porém, pessoal, já frisa aí, anota aí, né, que a melanina não faz parte de pigmento de hemoglobina, tá ok? Então, se a gente voltar lá no material que nós já temos, né, que eu já passei para vocês, eu disse aqui, ó, que os pigmentos, eles podem ser, né, derivados da hemoglobina, então nós falamos dos principais já, né? E agora nós vamos falar sobre o pigmento melanina, o ácido homogentísico, tá? E a lipofucsina, tá ok? Lembrando que todos esses são pigmentos endógenos, beleza? Aqueles que o próprio corpo produz, tá? Então vamos dando sequência, pessoal. Nós vamos falar hoje da melanina, tá ok? Então de cara eu queria mostrar a imagem para vocês dessa moça, né? Que eu não sei o nome dela, mas ela é considerada a deusa da melanina, tá? Então o que fica nítido de cara, né? Nessa imagem aqui, que a melanina é uma substância que também se acumula, tá ok? E essa substância se acumulando, ela vai dar uma característica, né, no interior da célula, que é a coloração, tá? E essa coloração vai fazer com que o indivíduo ele tenha uma pele mais escura, tá ok? Professor, peraí, então a melanina também se acumula? Ela é um acúmulo? Sim, tá? Ela se acumula também dentro das células? Sim, tá? Essa melanina vem do próprio corpo? É endógena? Sim, tá? Então nós vamos trabalhar um pouco sobre esses acúmulos. Professor, essa mulher da foto aí, né, da imagem, a deusa da melanina, essa mulher, ela tem um acúmulo de pigmentação dentro da pele? Sim, tá? É um acúmulo, né, dentro das células de uma proporção, né, maior, tá? Porque senão, se fosse normal, todo mundo teria, todos os indivíduos com a pele mais escura seria dessa cor. E nós vemos que a tonalidade, no caso dela, é um pouco exagerada, né? Claro que tem um reflexo também da imagem, mas, como eu disse para vocês, tá ok? Então, a pigmentação, pessoal, que é essa substância que se acumula, do tipo melanínico, né, ou da melanina, é aquela, pessoal, que existe um pigmento que ele possui uma coloração, né, uma cor, que vai variar do castanho ao negro, tá ok? Essa palavra melas, né, de melanina, essa palavra ina vocês já ouviram falar em várias situações, né? Adrenalina, né, aí tem o ina final, renina, dopamina, serotonina, né? Então esse ina final refere-se a uma secreção, tá ok? É uma secreção, é um produto secreto, tá? Mas essa palavra melas, né, que vem
do grego, tá, pessoal? Significa negro, tá? Então a melanina é uma secreção de cor negra, ok? Então essa seria a derivação etimológica, tá? A origem da palavra, tá, ok? Então, como eu disse, a melanina é um pigmento de coloração, né, que varia do castanho ao negro, ok? Dependendo da quantidade que a pessoa produz, se ela produzir mais, né? Então ela pode ficar bem escuro aí, tá ok? Quais são as funções, pessoal? Para a gente falar da melanina, né? Dele se acumular, nós temos que entender o que é melanina. Então nós já sabemos que a melanina é um pigmento, tá? E a coloração do castanho ao negro, tá? O que a melanina faz, pessoal, no nosso corpo? Quais são as funções, tá? Então a melanina, pessoal, ela tem uma função de proteção, tá? Ela vai proteger. De que forma? Ela vai proteger contra a luminosidade, contra a radiação, tá? Quando nós recebemos a energia solar através da nossa pele, pessoal, a nossa pele, ela recebe esses raios, principalmente os raios, né, ultravioletas, né? E esses raios, pessoal, eles têm a capacidade de transfixar a célula e chegar no núcleo. E o que esse raio, né, ultravioleta pode fazer, essa radiação? Ela pode alterar as nossas funções gênicas, né, o nosso DNA. E ela pode fazer com que o nosso DNA ele sofra uma mudança, uma modificação, e inclusive pode se desenvolver um processo canceroso através dessa energia luminosa. Como o nosso Deus é grande, poderoso e já imaginava, né, que nós iríamos sofrer com essa energia solar, com essa radiação, ele desenvolveu, né, uma substância que ajuda a diminuir essa intensidade em que os raios chegam até o nosso corpo, tá? Então a melanina ela vai proteger, ela vai diminuir a quantidade de energia luminosa que vai adentrar as nossas células. De que forma? É como se eu colocasse um isofilme no vidro do carro, né? A gente coloca aquele isofilme, não diminui a quantidade de luz que entra, radiação? Sim, a melanina é mais ou menos isso. É um isofilme colocado na pele, né? Em que a gente pode ver na imagem à direita aqui, ó, a luz ela vai ter uma deficiência para passar essa radiação, tá? Isso vai proteger as nossas células, como eu disse para vocês, a nossa base gênica aí vai ser preservada lá no núcleo, beleza? Então, essa proteção, pessoal, ela vai fazer essa dispersação, né? Existem fótons, né, que vão fazer essa conversão de energia que está vindo através da radiação em calor. Então, ela vai transformar essa energia luminosa em calor. Outra função importante de se comentar da melanina é a sua ação antioxidante, tá? Antioxidante. Aí a pessoa fala assim, professor, o que é uma substância antioxidante? Ela é contra, né, a oxidação, tá? A oxidação, pessoal, são os radicais livres, tá? O oxigênio, ele reage com muitas substâncias no nosso corpo, tá? E essa oxidação mecânica do oxigênio produz, né, a formação de determinadas substâncias que são nocivas para o nosso corpo, que nós chamamos de radicais livres, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o oxigênio se oxida com o hidrogênio, ele forma a hidroxila, né? A hidroxila é um tipo de radical livre, né? Quando o oxigênio, né, mais o hidrogênio, né, ele se liga de forma conjunta, dupla, forma-se o peróxido de hidrogênio, tá? Que é basicamente a água oxigenada, né? Então, existem, pessoal, né, uma infinidade de substâncias que são formadas a partir do nosso metabolismo normal. Então, o que a melanina faz? Ela é uma substância antioxidante. Ela nos ajuda a eliminar, a evitar a formação, né, dessas substâncias, tá ok? Essa formação é diminuída, então ela atua como um antioxidante. Por quê? Como eu disse para vocês, como ela é um tipo de pigmento, e esse pigmento ele vai dificultar a luminosidade, também algumas substâncias vão ter dificuldade para transitar pelo nosso tecido aí, tá ok?
A outra função importante, pessoal, da melanina é a absorção de calor, ok? A melanina, pessoal, ela promove, né, uma capacidade, né, cutânea de absorver o calor, tá? Esse calor que nós produzimos no corpo, naturalmente, nós perdemos parte dele através da pele, através da evaporação, ok? Essa evaporação é diminuída quando o indivíduo ele possui uma quantidade de melanina, tá ok? Então quer dizer que as pessoas muito brancas têm pouco melanina? Sim. E elas têm uma perca de calor maior? Sim. Ela forma mais oxidantes? Sim. Ela vai ter mais radiação penetrando a pele? Sim. Por isso que as pessoas brancas, pessoal, expostas ao sol, sem a devida proteção, né, através dos protetores solar, por exemplo, ou roupas, né, etc., elas são pessoas que têm uma susceptibilidade muito grande em desenvolver essa tumoração, né, os cânceres, né, de pele, tá ok? Então vamos lá. Dando sequência, pessoal, essa melanina, ela é muito importante, pessoal, tanto da parte da cosmética, a comunicação social, os animais usam muito esse excesso, né, de produção aí de melanina para se camuflar, para se proteger aí, né, como por exemplo alguns peixes, alguns anfíbios, tá? E isso faz com que você consiga distinguir determinados tipos de insetos, né, que existem aí na nossa natureza, tá? A melanina não é um produto, pessoal, exclusivo do homem, tá? O ser humano não é o único que produz melanina, não. Tá? Existe aí também animais, plantas, né, que produzem também a melanina aí, tá ok? Como eu coloquei aqui para vocês na imagem, tá? Existem dois tipos de melanina, tá? Então, peraí. Então, a melanina é um pigmento produzido pelo corpo, tá? Como eu disse, não é só o corpo que produz, mas nós produzimos melanina. Essa melanina executa suas funções ali, não é isso? Existe mais de um tipo de melanina? Sim, existem dois tipos de melanina, tá, pessoal? Quais são esses tipos de melanina? Nós temos aí a eumelanina e a felmelanina, tá ok? Eumelanina e a felmelanina, tá? Essa palavra eu, quando vocês escutam lá em eucarionte, né? Esse prefixo significa verdadeiro, né? Porque é o mais conhecido, tá? Então a eumelanina é essa pigmentação característica, né, de coloração escura, tá ok? Mas ela não é só escura, ela vai do castanho ao negro, como eu coloquei a definição aqui na parte superior, no início aqui da introdução, tá ok? Porém, pessoal, existe também a felmelanina, tá? A felmelanina. Eu acredito que vocês já ouviram falar a palavra fel, né? Ah, cuidado para não furar o fel. O fel, pessoal, ele é referido muito em animal quando você vai matar um porco, uma galinha, né? Quanto àquela vesícula biliar, tá? Por quê? Porque ela tem uma coloração esverdeada, né? Amarelada, tá? Então, essa felmelanina aqui, ó, ela é uma substância, né? Solúvel. O que quer dizer isso? Que ela se dissolve em água, né? E ela tem uma coloração amarela, né? Na verdade, vai de amarelo a vermelho, tá? Ok? A eumelanina, pessoal, que é o primeiro tipo que eu passei para vocês, ela tem a função principalmente fotoprotetora e antioxidante, tá ok? É uma substância insolúvel, tá? Ou seja, ela não se dissolve em água, tá ok? No meio líquido, beleza? Já a felmelanina, ela tem a função principalmente antioxidante, tá ok? Principalmente antioxidante. Por quê, pessoal? Porque pela coloração não ser tão escura, né, a quantidade de energia luminosa que vai passar é maior. Então, a função protetora, né, contra a radiação ultravioleta, né, vai ser menor do que a eumelanina, beleza? A eumelanina é insolúvel, a felmelanina solúvel, tá ok? A eumelanina, coloração de castanho a negra, né? E a felmelanina, a coloração, né, prossegue de amarelo até vermelho, beleza? A função da melanina, da eumelanina principalmente, é antioxidante e
fotoprotetora. Já a feomelanina tem a função principalmente na ação antioxidante, tá ok? Na questão, né, da fotoproteção, ela tem também função, mas numa intensidade menor que a eumelanina, beleza? Então, continuando, pessoal, nós teremos aí, eu vou passar já para vocês alguns exemplos de imagem, né? A coloração do cabelo, tá? A cor do cabelo, ela vai depender muito da proporção entre a eumelanina e a feomelanina, tá ok? Então, um indivíduo que tem uma eumelanina, como nós podemos ver, a coloração vai estar mais castanha negra. Uma pessoa que tem uma feomelanina vai ter uma coloração mais amarelada, clara, né? Ou até vermelha, beleza? Depois eu vou mostrar algumas imagens na sequência aqui para vocês, tá ok? A melanina, pessoal, ela é um polímero. O que é um polímero? É uma substância de cadeia longa, que são várias moléculas interligadas, tá ok? Essa melanina, que é um complexo, né, um polímero, tá? Ele é sintetizado, ele é produzido pelas nossas células que produzem a melanina, chamada melanócitos, tá ok? Melanócitos. Eu acredito, pessoal, que se a gente falar aqui melanócitos, né? Vocês vão imaginar na hora, né? Vocês vão imaginar o melanócito que tem na pele, tá? Mas se engana quem imagina que o melanócito só tem na pele, tá ok? Ele tem em outros locais também, tá? Esse processo, pessoal, de formação da melanina, tá? Através do melanócito é chamado melanogênese, ok? A palavra gênese vem de formar, produzir, tá? E melano vem de melanina, tá ok? Então, melanogênese é justamente o processo de formar a melanina pelos melanócitos, beleza? Melanócitos citocélula, que produzem melanina. Então, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre essa biossíntese, né, da melanina, ou seja, a melanogênese, tá ok? Então, ela se inicia, pessoal, né, de um aminoácido chamado tirosina, tá ok? Tirosina, como eu grifei aí para vocês verem, tá? É um tipo de aminoácido, tá ok? Essa tirosina, pessoal, ela é degradada, tá? Na verdade, existe uma reação química, uma hidroxilação, né, da fenilalanina, né? A fenilalanina, talvez vocês já ouviram falar que a fenilalanina hidroxilase, né, que é aquela enzima que, ó, tá aqui na frente, né? Aquela enzima que quando dá o defeito causa a fenilcetonúria, né? A fenilcetonúria é um tipo de erro inato do metabolismo que acontece, né, em recém-nascidos, e é identificado isso aqui naquele teste do pezinho, tá? Fenilalanina hidroxilase é a falha da enzima. Então, aqui nós não estamos falando de falha não, aqui é só uma correlação clínica para a gente associar outras coisas aí. Então, esse aminoácido tirosina, ele é hidroxilado por essa enzima fenilalanina hidroxilase, tá? E daí, pessoal, o que vai acontecer, pessoal? Quando ocorre a hidroxilação da tirosinase, nós vamos formar uma outra substância, né? E isso vai ter uma outra reação enzimática, né? Essa substância formada é a 3,4 de hidroxifenilalanina, tá? DOPA. Olha que nome bonito, né? De hidroxifenilalanina, tá? DOPA. E essa, né, essa dihidroxifenilalanina, ela vai transformar numa outra substância chamada dopaquinona, tá? E essa dopaquinona, né, ela vai ser o precursor do tipo de melanina que nós vamos formar. A partir da dopaquinona, ou vai se formar eumelanina, ou vai se formar, né, a feomelanina, tá ok? Professor, é muito confuso, é muito nome difícil. O que vocês precisam saber aqui, pessoal? Que a formação da melanina acontece na onde? Nesse cara aqui embaixo, ó, que é o melanócito, beleza? O que o melanócito vai fazer aqui, pessoal? Ele vai produzir a melanina, beleza? Esse processo é chamado melanogênese, beleza? Como que o melanócito vai fazer isso? Ele vai pegar um aminoácido, que é a tirosina, e vai transformar esse aminoácido através de enzimas, né, em dopaquinona, beleza? Então a tirosina,
através de ações enzimáticas, que é esse aminoácido, né, vai ser transformado na dopaquinona. Aí, pessoal, existem várias reações que vão acontecer, tá? Existem enzimas importantíssimas, eu queria ressaltar aqui para vocês que existem vários estágios, tá? Na verdade, são 10 estágios, tá, pessoal? Perdão, 4 estágios que vão acontecer aqui para que haja a produção da melanina, né, do tipo eumelanina ou felmelanina, tá ok? Então, se vocês observarem aqui essa imagem aqui, ó, esse cara grandão da imagem da esquerda é o melanócito. O que ele está fazendo aqui? Ele está produzindo, ele está hidroxilando, né, a tirosina, e aí ele está produzindo a dopaquinona. Aí, pessoal, o que vai acontecer aqui? Quando ele chegar nesse estágio 3, aqui, ó, é o momento que o corpo vai distinguir, né? Então, ele vai pegar, ó, a dopaquinona, né, e vai transformar ou em felmelanina ou em eumelanina, beleza? Como que ele vai fazer isso aqui? Ele vai, ó, observem só o finalzinho aqui, ó, a dopaquinona, beleza? Dos dois lados. Então, se ele pegar a dopaquinona e vir duas enzimas aqui, ó o nome bonito, cisteinil-dopa e glutationil-dopa, né? Essas duas enzimas entrar em ação, vai formar o benzotiazeno, né? E ele vai formar a felmelanina. Se a dopaquinona, pessoal, for transformada por essas outras enzimas aqui, né? De nome bem bacana, né? É a dihidroxinonil, a dihidroxinonil 2, ácido carboxílico, né? Se essas enzimas entrar em ação, vai formar a eumelanina. Só Jesus na causa, né? Preciso gravar o nome dessas enzimas? Claro que não, pessoal. É porque aqui eu quero abranger da maior forma possível para vocês entenderem e saber de onde que realmente vem, tá? Então, fazendo um resumo aqui, o que eu preciso saber aqui? Você precisa saber que quem produz a melanina é o melanócito, né? No processo chamado melanogênese, tá ok? Qual que é o produto? Da onde que vem esse pigmento? Esse pigmento, ele vem de um aminoácido chamado tirosina, que depois de um monte de enzimas hidroxilando ele, o que vai acontecer? Vai se transformar nesse cara chamado dopaquinona, beleza? A dopaquinona, ela vai passar por vários estágios, tá? Isso desde do retículo endoplasmático liso até o complexo de Golgi. E aqui no complexo de Golgi, a ação dessas enzimas vão fazer tanto eumelanina quanto felmelanina. Beleza? Então é isso que eu queria que vocês soubessem. Pessoal, esse processo é um processo bem complexo, muito complexo, tá ok? Existem, ó, atuam aqui em torno de 350 genes regulando esses hormônios aqui, tá? Principalmente porque nós sabemos aí que ele é um mecanismo muito forte da nossa produção aí e defesa contra os raios ultravioletas aí, beleza? O que acontece, pessoal? Nós temos que entender que o melanócito produz melanina, beleza? Isso é fácil, sim. Só que para ele produzir, ele precisa da matéria-prima, que é a tirosina, tá? E quando ele produz, ele vai, antes de excretar a melanina, ele vai produzir um grânulo secretor, tá? Esse grânulo, pessoal, ele é chamado de melanossomo, tá ok? Se vocês podem observar, tá? O melanossomo, pessoal, ele vai ser tanto do tipo, né, eumelanossomo, quanto do tipo felmelanосsomo. Professor, o que é esse melanossomo? Melanossomo é o tipo de grânulo, né, de grânulo formado, né, parte do melanócito formado, que ele tem a capacidade de produzir aquele tipo de melanina, tá ok? Então, se eu produzir aqui nesse cara o eumelanossomo, esse eumelanossomo vai conseguir formar a eumelanina. Se eu produzir aqui, né, o felmelanossomo, o felmelanossomo vai produzir a felmelanina, tá ok? Então, o melanócito, pessoal, ele pode produzir tanto, né,
um grânulo de fel-melanossomo quanto de el-melanossomo, tá ok? E cada um deles vão formar respectivamente o seu tipo de melanina, beleza? Simbora, tá? Então, pessoal, aonde que eu consigo encontrar a melanina aí, perdão, os melanócitos no nosso corpo aí, tá? Como nós sabemos, pessoal, a melanina, ela não é produzida exclusivamente na pele, tá? Não é exclusivamente na pele, não, que é produzida, tá? Ela é produzida também, pessoal, como vocês podem observar aqui, ó, na imagem, nós temos a leptomeninge, né, que é abaixo da pia mater ali, ó. Aqui nós temos também melanócitos, tá? E eles produzem melanina, tá ok? A gente consegue ver um pigmento mais escuro aqui, ó. Se vocês observarem, pessoal, o nosso folículo piloso, né, o nosso pelo, a base dele aqui, ó, não sei se dá para vocês lerem daí de casa, nós temos na base dele melanócitos. Claro que tem gente que tem mais melanócito aqui, mais melanócito aqui, mais melanócito na pele. Porém, como eu disse para vocês, todos nós temos, né? E esse melanócito, como eu disse para vocês, eles podem produzir os dois tipos, mas ele pode produzir mais um determinado tipo. Como eu disse para vocês, o fel-melanossomo, que produz a felmelanina, ou o eu-melanossomo, que produz a eumelanina. Tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, os melanócitos que produzem mais eumelanina, eu vou ter o pelo, né, o cabelo mais escuro, por consequência de as células que produzem o pigmento são em quantidades maiores aqui. Se eu tenho mais, né, melanina sendo liberado pelos melanócitos na pele, eu vou ter uma coloração da pele mais escura. Beleza? Então, pessoal, nós encontramos os melanócitos em várias partes do corpo aí, beleza? É claro, pessoal, que se a gente for considerar proporções aí, né, nós temos uma quantidade grande, né, de melanócitos na nossa camada da pele, não é isso? Porém, como eu disse para vocês, não é o único local, tá ok? Não é o único local que nós encontramos aí, tá? A pele, ela aloja, pessoal, naquela camada basal da pele, em torno de 10%, né, da melanina, dos melanócitos, tá? Fica localizado aqui nessa membrana da pele, tá? Ok? Aqui eu não coloquei, aqui tá, eu estou mostrando o danado do encéfalo, tá? Então, se a gente fosse considerar aqui a pele, ele fica na camada da derme, tá? Entre a derme e a epiderme, beleza? Então, aqui nós podemos ver na imagem, ó, por exemplo, o indivíduo com a quantidade de melanina maior na região da esclera, ok? Aqui, ó, na região da íris, né, uma pigmentação maior. Aqui na pele, ok? Aqui, pigmentação, né, na leptomeninge, né, que é as membranas aí abaixo da pia mater, né, as barreiras hematoencefálicas que nós temos aí. Beleza? E aqui nós conseguimos visualizar no folículo piloso, lá na base do bulbo, né, bulbo piloso. Continuaremos, pessoal. O que acontece, pessoal? Esse melanócitos aqui que eu estava mostrando para vocês, ó, se vocês prestar atenção, vocês vão ver que ele tem prolongamentos, tá? Esses prolongamentos que nós chamamos de dendrito, tá? Igual tem lá no neurônio, eles penetram as camadas do tecido que estão ali. Se for da pele, as camadas da pele. Se for do encéfalo, próximo ao encéfalo ali, tá? E aí, o que tem a ver isso aqui? Imagina que aqui no meio tem um monte de célula. Então ele consegue levar, né, esses grânulos de melanina até longe do seu local de produção, tá? Então ele consegue levar para longe, e isso faz com que ele consiga pigmentar uma grande área com um único melanócito, tá ok? Para vocês terem uma noção, esse melanócito aqui, por exemplo, se a gente considerar a camada da pele, ele consegue entregar
essa melanina, através desses melanossomos, tá em torno aí de 30 a 40 queratinócitos, tá? Adjacentes, que são as células de queratina que estão aqui na região da epiderme, tá? Então ele consegue levar essa pigmentação distante aí, beleza? Então, continuando, pessoal, aqui eu comentei com vocês anteriormente, lá, não sei se vocês lembram, eu falei para vocês que a cor da pele, a cor do cabelo, né, ela vai ser influenciada pela proporção desse tipo de melanina. Então, aqui para exemplificar para vocês, ó, à esquerda nós temos aqui uma moça, uma senhora, não sei, né, com a coloração do cabelo bem escura, bem negra, não é isso? Por que que ela tem essa coloração bem negra? Voltando à imagem aqui, ó, porque aqui no bulbo piloso dela, ela tem uma quantidade maior de melanócitos. E esses melanócitos, nesse caso dessa mulher aqui, eles produzem em quantidade maior, né, a eumelanina. Como estou dando um exemplo aqui, ó, cor do cabelo negro, ele contém aproximadamente 99% de eumelanina e apenas 1% de melanina. Então, como eu disse para vocês, o eumelanossoma que vai sintetizar a eumelanina em proporções maiores nesse tipo de cabelo. Beleza? Aqui, pessoal, na imagem do meio, nós vemos aqui um cabelo de coloração castanha, tá? Coloração castanha. Então, nesse cor de cabelo castanho e nesse caso à direita, a coloração branca, tá? Ah, professor, mas e se for pintado? Nós estamos considerando como se fosse natural, tá? Porque eu não vou ficar fazendo diagnóstico de cabelo para falar exatamente esse é branco ou esse aqui é castanho. Então, eu vou imaginar que esse cabelo é castanho e esse aqui é branco mesmo, tá? Porque eu sei, pessoal, eu sei que existem pigmentos exógenos, tinturas que podem ser utilizadas no cabelo e pode fazer essa mulher de cabelo negro ficar branco, tá? Mas não é, o tema não é trabalhar tintura, não estamos fazendo curso de cabeleireiro, não, né? Então, observem que, né, essa moça com esse cabelo castanho, ela tem uma proporção menor de eumelanina. Por quê, professor? Porque senão seria mais escuro. Quanto mais eumelanina, né, os melanócitos produzir, mais escuro vai ficar o cabelo, tá ok? Quanto menos, né, menos eumelanina, mais clara vai ficar. Então a proporção ela vai variar do tipo de cabelo. Estou dando um exemplo aqui, como se essa cor castanha teria em torno de 95%, né, por cento de eumelanina de produção e apenas 5%, tá? Na coloração loira vai diminuir a proporção de eumelanina, né, que eu não sei para quantos, né, e a produção maior de feomelanina. Como eu disse para vocês, a feomelanina é aquela coloração que vai do amarelo ao vermelho, tá, pessoal? Então olha só a coloração vermelho, tá? Contém aproximadamente, tá? E vamos imaginar que esse vermelho é vermelho da pessoa, né? Que tem gente que tem realmente a cor natural do cabelo mais avermelho, né? Tem gente que brinca cabelo de fogo, né? Uma cor mais aí dourado, mais... Então, nesse caso, aproximadamente 67% de eumelanina e 33% de feomelanina, tá ok? E aqui, pessoal, eu faço uma comparação das colorações, tá? Relacionado aqui, ó, a cor branca, se ela não está estando exposta ao sol, os melanossomos são encontrados, né, quase que exclusivamente na camada basal da epiderme. Como assim não exposta ao sol? É claro que se essa pessoa começar a trabalhar e receber energia solar no couro, né, por vários períodos, o que vai acontecer? Os melanócitos que ela tem vão né, aumentar a sua síntese, a biogênese, né, a melanogênese. Então ela vai ficar mais escura. Como um mecanismo de defesa, ela vai produzir mais melanina, tá? Então, uma pessoa que não está exposta ao sol, os melanossomos dessa pessoa aqui, eles vão ser encontrados principalmente na camada basal da epiderme. Então, ó, essa aqui é a epiderme, tá, pessoal? A epiderme, ela tem em torno de 5 camadas aí, tá? Essas camadas aqui que tem nome, ou
também são chamados de estratos, né? Estrato significa camada, é a mesma coisa, tá? Eles, a camada mais interna, né? Que, vamos olhar nessa imagem aqui, ó. A mais interna aqui, a mais profunda da derme, é o estrato germinativo. Então, a maioria, né? A maioria dos melanócitos, né? Estão localizados, pessoal, nessa região, tá? Nessa região de base da epiderme, na camada basal, beleza? E em menor grau nos queratinócitos, tá? Os queratinócitos são essas estruturas mais distantes aqui, pessoal, ou seja, mais próximo, né, da superfície da pele, beleza? Já nas pessoas negras, pessoal, independente se ela pega sol ou não, né, ela vai ter quantidades moderadas de melanossomos, né, em toda a espessura da epiderme, ou seja, não só na camada basal, tá ok? Mas também na região mais superficial, beleza? Ela vai ter quantidades maior do que uma pessoa de coloração branca, beleza? Continuando. Por que os negros possuem a pele mais escura, pessoal? Eu coloquei aqui uma imagem desse cara que é famoso, né? Não sei se vocês conhecem, o Lázaro Ramos, né? Um artista global aí, tá? E para nos ajudar a responder essa pergunta aí, por que os negros possuem a pele mais escura? Poxa, né? Só pelo que nós vimos até aqui, nós sabemos que possui uma quantidade maior de melanócito. Se tem quantidade maior de melanócito, produz mais melanossomos. Se produz mais melanossomos, eles produzem mais melanina. É isso? Então, enumerando as que eu coloquei aqui, os cinco itens, né? Então, os negros possuem a pele mais escura porque há maior produção de melanossomos pelos melanócitos, beleza? Possui a pele mais escura porque individualmente, né, os melanossomos apresentam maior grau de melanização, ou seja, aqueles, né, grânulos formados, né, eles possuem mais melanina, pessoal, do que o indivíduo branco, ok? Terceiro, os melanossomos são maiores, ou seja, pessoal, ele não só tem mais melanina no melanossomo, mas ele também é maior em tamanho, então ele consegue transportar mais melanossomos, mais melanina, tá? Então, em outras palavras, eu tenho mais o pigmento eumelanina e eu tenho um tamanho de quem transporta esse pigmento maior, tá? Então eu tenho mais líquido dentro do caminhão, né, do baú do caminhão, e eu tenho um caminhão maior, tá? E outra justificativa aí, né, que é a dispersão maior, né, dos melanossomos nos queratinócitos, aquilo que eu falei na imagem anterior, né? Se eu tenho mais dendrito dos melanócitos, eu consigo atingir mais células. Então, olhando essa imagem. Então, eles atingem mais células, então ele atinge mais queratinócitos. Lembra que eu falei para vocês que ele entrega em torno de 30 a 40 queratinócitos, né, adjacentes que estão próximos? Ok? Então, se ele entrega para mais queratinócito, eu vou ter mais coloração na pele aí, na epiderme, tá? E a última aí, pessoal, para nós considerarmos aí, além das que eu já falei, é o índice de degradação dessa organela é menor, tá? Ou seja, se nós considerarmos as pessoas negras, né, a quebra, né, dessa melanina, ela é destruída pelo nosso corpo quando está velha, né, por exemplo, em quantidades menores, em proporção menor, tá? Então ela dura mais no negro do que em nós. Beleza? Eu queria colocar algumas alterações aí relacionadas à melanina aí, tá? Então alterações melanínicas, tá? Então, por exemplo, ó, a ocronose exógena, tá? Professor, o que é ocronose? Ocronose é o processo de aumento desse pigmento. Então, é uma hiperpigmentação, tá? Essa hiperpigmentação vai resultar em um acúmulo de melanina em determinados locais, tá? Então, essa hiperpigmentação
ela vai resultar aí nessas manchas, né? Essas manchas escuras, tá? Percebam, pessoal, que essas manchas elas são extensas, tá? Gravem aí, pessoal, porque depois eu vou perguntar para vocês. Olhando nessa imagem, eu tenho aqui um tipo de acúmulo, que não é esse que eu estou falando, e aqui eu tenho um outro tipo de acúmulo, tá? Então, esse tipo de acúmulo de pigmento maior, tá, é chamado de ocronose exógena, tá ok? Porque está de forma superficial, tá ok? Outra coisa, pessoal, eu posso ter nessas alterações tanto o aumento quanto a diminuição, tá? Nesse caso aqui da ocronose, eu tenho um aumento da formação desse pigmento melanínico. Porém, eu posso também ter uma diminuição, né? Ou seja, uma hipopigmentação da melanina, tá? A hiper, como vocês já sabem, é a produção excessiva, né? E a hipopigmentação de melanina é uma redução da síntese, ou seja, você vai produzir menos, tá? Esse aumento aqui, pessoal, de melanina, ele é também chamado, né, de melanodermias, tá? Ou seja, produção aumentada de melanina na pele, tá? E a diminuição, pessoal, ela pode ser chamada de leucodermias, tá? Então, melanodermias, aumento da pigmentação, e a leucodermia, a diminuição, a hipopigmentação, tá? Lembrando que a palavra melano vem de melas, significa negro, não é isso? E a palavra leuco significa branco, né? Então, pele mais branca, leuco. Pele mais escura, melano, ok? Essas disfunções aqui de aumento ou diminuição de melanina pode ser, eles são frequentes em vários tipos de doenças aí, né? Que são causadas por distúrbio nessas etapas aí de melanogênese, tá? De tanto produzir mais quanto produzir menos. Lembrando que eu falei para vocês que existem mais de 350 genes que estão influenciando, trabalhando em cima dessa produção lá dos eumelaноssomos e o feomelaноssomos, tá ok? As mais comuns, pessoal, eu vou tentar passar para vocês aqui de forma bem sucinta aqui para que vocês possam observar, tá ok? Então, a ocronose seria o que? O aumento, né, da pigmentação exógena, tá? Ou seja, a pessoa possui, né, as melanodermias, aumento dessa produção. Lembrando que ele é localizado de uma forma mais extensa, não é local, tá ok? Aqui nós estamos olhando, pessoal, a ocronose na pele, mas isso aqui pode acontecer, por exemplo, no encéfalo, ficar com aquela massa encefálica mais escura, como eu mostrei aqui no início aqui, ó. Então ele pode tomar uma área maior devido à ocronose, beleza? Continuando, pessoal. Aqui, as efélides, tá? O que é essas efélides? Que nome bonito, né? Sardas, tá? Então, essas sardas, pessoal, são lesões resultantes de uma hiperpigmentação, ou seja, de uma produção maior, né? As melodermias, não é isso? Então, uma produção maior de melanina. Então, eu vou acumular pigmento em determinados locais, beleza? Então, as efélides, né, são exemplo de acúmulos. Porém, como eu disse para vocês, isso aqui, pessoal, é de uma forma, né, não é uma forma expansiva, como a gente viu nas ocronoses. Aqui é mais localizados, tá? E outra coisa, pessoal, aqui não tem associação com outros tecidos da pele. Ou seja, não tem o crescimento de determinadas camadas da pele. Eu tenho apenas a coloração, que ela vai estar, né, com a pigmentação mais intensa aí, tá ok? Beleza? Então, as efélides são as chamadas sardas, tá? E as sardas são lesões de hiperpigmentação, tá ok? Continuando aí. Os nervos, tá? Cuidado, pessoal, que depois o aluno vem falar, e os nervos? Não tem nada a ver de nervos, não, tá? É nervos ou nervus, tá? Os nervos, pessoal, também são lesões
resultante de hiperpigmentação, ou seja, vai produzir mais, né, mais pigmento melanínico, tá? O que eu queria que vocês prestassem atenção aqui, pessoal? Ó, os nervos e as sardas são iguais? Depende no que, né? Quanto a o tamanho, né? A ocronose é uma área maior, tá? As efelídeos, as sardas, é uma área menor, assim como é uma área menor nos nervos. Agora, qual que é uma diferença característica aqui que vocês precisam saber? Que as efelídeos, pessoal, elas são somente de pigmentações, só tem um acúmulo de pigmento em determinados locais restritos da pele. Já os nervos, ele tem uma pigmentação aumentada, porém eu tenho um aumento do tecido, tá, pessoal? Eu tenho aqui uma expansão de alguma camada da pele aqui, além do pigmento, entenderam? Esse aqui, somente o pigmento de intensidade maior, de acúmulo em determinado local. Aqui, eu tenho aumento de pigmento nesse local, só que eu tenho também aumento do tecido. Eu tenho uma hiperplasia aqui, beleza? Esses nervos aqui, pessoal, isso aqui é chamado também de beleza, de pinta, né? Então tem várias nomenclaturas que são empregadas aqui e a que vocês precisam gravar é nervos, ok? E esse cara aqui, pessoal, esse cara é um melanoma. O melanoma, pessoal, esse cara é o principal tipo de câncer que existe na pele, tá, pessoal? Ok? Esse aqui é muito agressivo, é um câncer maligno, tá, pessoal? Ah, professor, mas isso aí é muito parecido com os nervos. Negativo. O nervo, ele tem uma forma circuncidada, ele é limitado e não se expande, não se infiltra. Já o melanoma, ó, ele se infiltra, tá vendo as bordas dele, ó? E cresce e vai se infiltrando para outras regiões. Ele não tem um formato circular, não. Tá ok? Ele vai se expandindo e vai causando a agressividade e as lesões. Tá ok? O melanoma também é um tipo de lesão hiperpigmentada, tá? Ou seja, o aumento da produção de melanina. E tem como produzir menos? Tem, as hipopigmentação. Então, se vocês observarem aqui, pessoal, nós temos, por exemplo, uma criança asiática, né? Que não é típico ser loira, né? Aqui, loira, né? Esse aqui, ó, 2 africanos, pessoal. 2 africanos, se você olhar também, coloração da pele, claro, tá? O que aconteceu aqui, pessoal? Isso aqui é um fenômeno chamado albinismo. O que é o albinismo? Albinismo é um tipo de lesão, né, de hipopigmentação, ou seja, você tem uma produção menor do pigmento melanina. Por quê? Vários fatores. Pode ser pela questão enzimática, aquelas enzimas que atuam, alguma tem um fator. Pode ser um fator genético daqueles 350 que eu falei para vocês, que não faça com que o melanossomo consiga secretar o grano. Então as falhas são diversas aí. Porém, grave isso aqui, tá? O albinismo é uma hipopigmentação sistêmica, não é localizado. É uma hipopigmentação sistêmica, não é localizado. Beleza? O outro que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é o vitilígio, tá? Até coloquei a imagem aqui do Michael Jackson, né? Porque ele é um cara famoso, né? Que fala que ele era negro e ficou branco, tá? E isso é real, tá? Por que acontece? O que é o vitilígio? Vitilígio, pessoal, é também um fenômeno de hipopigmentação. E o animal aqui escrevi errado, né? Hiperpigmentação, tá? Tá errado, desculpa. É porque eu que faço meus slides, né? Então, pessoal, a hipopigmentação que causa o vitilígio, qual que é a diferença do albinismo, pessoal? A hipopigmentação aqui de vitilígio, ela é resultante de uma diminuição da síntese de melanina local, tá ok? Ela acontece de uma forma localizada. Por exemplo, aqui, nesse indivíduo, nas mãos, tá? Nas mãos. E nesse indivíduo aqui, ó, cabelo ali, na testa, no nariz, né? Aqui no peito.
e o Michael Jackson na imagem aqui, mais no rosto, tá? Tem como, professor, corrigir isso aqui, pessoal? Hoje existe terapias que você pode fazer a infusão de melanina localizada, tá? Hoje tem como. Tem como fazer igual o Michael Jackson fez, ficar branco de uma vez? Tem como também. Você pode inibir a síntese, a ação aí dos melanócitos aí e fazer com que ele não mais produza a melanina e a pessoa fique com a coloração branca. Lembrando, pessoal, que a pele é um tecido lábil, tá? Ou seja, é um tecido que se renova. Então, esse indivíduo, ele está ficando branco por baixo aqui porque novas células são produzidas e agora sem a melanina, então vai formando, né, uma coloração de pele clara. Beleza? Eu acho que dá para raciocinar aí, tá? O albinismo sistêmico é no corpo todo, tá, pessoal? Esses albinistas aí tem que se proteger muito, pessoal, pela questão do câncer de pele, tá? Eles não têm proteção, lembra das proteções das funções? Eles não têm muitas aí, tá? E para finalizar, pessoal, eu queria comentar com vocês sobre a coloração dos cabelos aqui, tá? Como eu disse para vocês lá naquela imagem anterior, né? E às vezes eu falo, o aluno fica viajando, eu tenho que voltar lá e mostrar, né? Então, como eu mostrei aqui, ó, nessa imagem, o bulbo piloso, né, do folículo piloso, a base do pelo do cabelo, existe uma quantidade de melanócito que produz a melanina. Então, por que o indivíduo que tem o cabelo escuro chega numa determinada idade, ele começa o cabelo ficar mais claro, né? Aqui como, ó, esqueci o nome desse cara aqui, acho que é, não é não. Então, o que acontece, pessoal? Esse cara aqui, ele tá na transição, né? O cabelo dele era preto e ele vai mudando. Ah, professor, isso aí pode ser o cabeleireiro. Não sei, eu acho que não é não. Eu acho que é o natural dele aí, tá? Então, a coloração do cabelo, ele vai mudando, vai ficando grisalho aí. E esse senhorzinho aqui, ele já tá passando todas as fases, né? Ele é um indivíduo que sempre teve o cabelo preto, né? Por ser uma pessoa negra, e agora ele está ficando com o cabelo branco. Ah, professor, por que então a pele dele não começou a ficar branca? Porque aqui, pessoal, o termo, a ação de idade, o fenômeno que nos acomete na idade, é aquele fenômeno em que ele vai agir não no corpo todo, como o albinismo. O cara não vai ficar branco de novo, não. Ele vai agir principalmente nesses tecidos, né, que estão constantemente fazendo a produção. Então, ele vai agir na questão dos pelos, tá? Ah, mas a pele também faz, ela faz novos tecidos periodicamente. Porém, essa região da epiderme, ela é menos acometida com a idade, tá? Ok? Essa questão, pessoal, dos cabelos brancos aí da imagem da esquerda, tá? Isso acontece principalmente porque aqueles melanócitos que estão lá na base do pelo, pessoal, eles começam a sofrer apoptose, tá? Então eles começam a sofrer apoptose, começam a morrer. A apoptose é a morte da célula. O próprio corpo mata as células, tá? Com a idade. E aí elas vão morrendo porque normalmente de tanto produzir cabelo, né, e naquela pigmentação, as células da base do pelo, lembra que o pelo, ele renova, mas a base, ela mantém-se, é a única ali, nossa ali. Se você extrair a raiz do pelo, né, normalmente você não vai ter mais um pelo ali, porque você extraiu o bulbo piloso, a matriz nossa ali, tá? E isso faz com que, de tanto fazer essas divisões celulares ali, ocorre uma alteração no DNA. E essa alteração do DNA lá da mitocôndria, dos melanócitos, pessoal, ela vai causar começar a ter a apoptose, tá? A apoptose dessas células que produzem a melanina. Um outro fator que, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que nesse processo de pegar os produtos lá, aquela tirosina lá que eu mostrei para vocês, ocorre uma oxidação maior. O que é uma oxidação maior? Você forma mais peróxido de hidrogênio,
tá? O peróxido de hidrogênio é água oxigenada, pessoal. Se você pegar água oxigenada e passar no seu cabelo, que cor que ele fica? Ele fica branco. E por que que os melanócitos começam a produzir um cabelo mais branco? Né? Nesse caso do lado direito, está acontecendo o fenômeno, né, de as células estão oxidando mais, estão formando mais peróxido de hidrogênio e a cor do cabelo vai ficando branco. Já nesse indivíduo da esquerda, ele está tendo, além dessa peroxidação, ele está tendo a morte dos melanócitos lá do bulbo piloso. Por quê? Porque sofreu lesão no DNA mitocondrial e o corpo está destruindo ele aí. Beleza? Então, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre o ácido homogentísico, tá? Esse ácido homogentísico é um tipo também, pessoal, de acúmulo de pigmento, tá? Nesse caso, um pigmento, né, endógeno também, é aquele que vem do próprio corpo, tá? Então, o ácido homogentísico, pessoal, ele é um tipo de pigmento de coloração castanho avermelhado ou amarelado, tá ok? Esse pigmento, ele acontece principalmente naquelas pessoas que possuem uma doença chamada de alcaptonúria, tá? Essa alcaptonúria é uma doença, pessoal, em que o indivíduo, ele possui, é uma doença rara, né? Uma disfunção genética, tá? É uma enzima que nós temos no corpo que ela não consegue resolver, ela não consegue executar suas funções, tá? Essa enzima, ela faz a degradação de um ácido, tá? Esse ácido é o ácido homogentísico. Como essa enzima, nós temos uma falha nessa enzima, o que vai acontecer com o indivíduo? Ele não vai ter essa quebra, né? Essa quebra do ácido homogentísico. E quando você não quebra esse ácido, qual que é a consequência? Ele vai se acumular, tá ok? Então, existe uma disfunção genética, né? Uma mutação que acontece no gene, né? Esse gene dessa enzima que faz essa codificação, tá? Do ácido homogentísico, tá? Ela é chamada de dioxigenase, na verdade 1,2 dioxigenase, tá? Beleza? Esse ácido homogentísico, pessoal, ele é um tipo de substância que é um produto também lá daquela quebra da tirosina, tá? Como nós vimos naquela situação anterior, né, que a tirosina ela vai virar, ela vai ser transformada, né, na eumelanina e na feomelanina. Nesse processo inicial de quebra da tirosina, eu também libero essa substância, né, que é o ácido homogentísico, tá? Então, só para que vocês saibam, quem quer anotar, da onde que vem o ácido homogentísico, tá? Ele vem da quebra da tirosina, que é aquele aminoácido que nós conversamos anteriormente lá, tá ok? Se eu tenho uma disfunção genética e eu não consigo quebrar esse ácido que foi formado a partir da tirosina, eu vou ter o acúmulo desse ácido. Esse ácido é o ácido homogentísico, beleza? Se eu tiver esse acúmulo desse ácido, o que vai acontecer com ele, pessoal? Ele vai começar a se acumular no nosso corpo, tá? Quais os principais locais que ele vai se acumular? Anotem aí, tá? No plasma, nas cartilagens, na pele e no tecido conjuntivo. Esses são os principais, tá? Os principais locais que ele vai se acumular, tá? Esse ácido, pessoal, ele se acumulando, ele vai dar uma coloração característica, tá? Que é essa coloração castanho, avermelhado ou mais amarelado aí, tá ok? A urina, pessoal, essa urina, né, se o indivíduo está acumulando o ácido homogentístico, ele vai ter também uma excreção maior de ácido, né, homogentístico. Essa excreção, a presença desse ácido na urina, ele faz com que a cor da urina mude para uma cor castanho escura, tá? Como você pode olhar nessa imagem aqui, ó, na porção inferior aqui. Não sei se vocês acompanham o meu cursor aqui, tá? Então, essa coloração ela é escura por quê? Porque você formou, né, você inseriu a presença desse ácido. Na verdade, pessoal, o que acontece aqui? Esse ácido, quando você
você urina, né, e na urina tem esse ácido, a própria claridade que existe no ambiente, a luminosidade, ou até as substâncias alcalinas que estejam presentes na urina, elas vão fazer com que sofra uma reação, tá? Essa reação do ácido homogentístico, ele é transformado numa substância chamada de benzoquinona, tá? Essa benzoquinona, tá, é um pigmento bem parecido com uma melanina, tá? Então, a conversão desse ácido homogentístico em benzoquinona vai fazer com que ele fique com essa cor mais escura aqui, tá? É uma cor parecida, né, com a melanina, beleza? Com a feomelanina principalmente, tá? Esse sinal, pessoal, de coloração que ela fica nessa cor escura, isso aqui é chamado de alcaptonúria, tá ok? A alcaptonúria é a presença do ácido homogentísico na urina, que, como eu disse para vocês, ele sofre uma reação desse ácido, né, em benzoquinona, tá? Que tem uma cor parecida com a melanina, beleza? Ela é a principal sinal, né, precoce da doença, tá? A doença é muito comum também que o indivíduo apresente isso aqui, pessoal, anotem, tá? É a ocronose, tá? O que é a ocronose? A ocronose é aquela condição em que o indivíduo ele forma bastante pigmentações escuras, tá? A gente viu naquela porção anterior que a melanina ela pode também se acumular na pele, né? E esse fenômeno é chamado ocronose. Essa ocronose também pode se acumular, formar pelo acúmulo do ácido homogentístico. Beleza? Então, a alcaptonúria, ela vai ser uma manifestação clínica, né, uma aparência, né, um sinal de que o indivíduo está se acumulando ácido homogentístico, ok? Essa deposição, como eu disse para vocês, ocorre acúmulo principalmente no plasma, né, nas cartilagens, na pele e no tecido conjuntivo, tá, pessoal? Essas cartilagens aqui é muito comum a gente encontrar essa deposição nessa cartilagem da orelha e do nariz, né? Ele vai ficar com a corzinha mais escura aí. Nessa imagem não sei se vai dar para ver bem, mas na imagem posterior vocês vão enxergar aí, tá? Então ele fica com a coloração mais escura, beleza? E também ele pode se acumular, por exemplo, nas articulações e causar lá nas articulações uma artropatia degenerativa, ou seja, a pessoa perde a capacidade articular, né? E ela não consegue, perde movimentações, ó, fica definhado, né? Como vocês podem ver aqui, ó, ele acumula aqui, ele vai definhando a articulação, o ligamento não consegue mais segurar, a cápsula não produz mais o líquido sinovial, a pessoa tem uma assimetria, né, das falanges, por exemplo, então ele pode causar essa consequência aí também, tá? Lá no coração ele pode se acumular nas válvulas cardíacas, tá, pessoal? Na válvula tricúspide, bicúspide, aórtica, mitral, então ele pode começar a se acumular e formar um tampão, um sistema de obstrução em que o fluxo sanguíneo vai se alterar. Então, esse fenômeno de acúmulo lá no coração é chamado de valvulopatia, tá? Porque ele vai se acumular nas válvulas, beleza? Aqui, ó, nós conseguimos visualizar a ocronose, no caso aqui secundária ao acúmulo de ácido homogentísico, né, em que o indivíduo ele vai apresentar um aumento dessa coloração. Aqui no caso, na região de face, né? Pessoal, percebam que, né, professor, isso aqui está com cara de ocronose exógena, que ela é uma causada pela melanina. Olha a coloração, é mais clara, tá, pessoal? A ocronose melanínica exógena é aquela que a coloração fica mais escura, tá? Se a gente voltar aqui e vocês pensar comigo e observar, vocês vão ver, ó, que a coloração é mais escura, beleza? Continuando, aqui, ó, na região, né, da esclera, do globo ocular, olha isso aqui, pessoal, que imagem feia, né? Isso aqui é um joelho, tá? Então, se vocês observarem, ó, aqui, ó, é os côndilos do joelho, né? Aqui na frente, ó, a patela, onde que tá aqui, ó. Então, aqui são os côndilos, as áreas de contato. Olha como é que ele ficou na cartilagem alina, ó, acumulado, né, o pigmento. Então,
essa articulação ela fica imóvel, o indivíduo é como se ele formasse uma crosta. Aquela pessoa que não escova o dente começa a formar aquele tártaro, né? Grudado. É mais ou menos isso que acontece, tá? Esse aqui é chamado de ocronose alcaptonúrica. Por quê? Porque o indivíduo ele vai ter o acúmulo do ácido homogentístico, né? E ele vai, além de causar essas crostas, ele vai também ter uma quantidade de liberação na urina maior aí, tá? Mais um joelho aqui para vocês visualizarem. Olha as crostas que foram tiradas aqui, pessoal, desse joelho aqui, ó. Olha só, que coisa feia, né? Então, tudo isso aqui, ó, são fragmentos aí, lógico, de cartilagem que vem junto, né? Não tem como você raspar e tirar só o grânulo, né? Mas isso aqui compromete toda a articulação, tá, pessoal? Menisco, no caso aqui do joelho, ligamento cruzado anterior, posterior, colateral fibular, tibial, então os meniscos aqui, então ele acomete tudo aí, essa pessoa, ela perde a sua mobilidade aí, beleza? Aqui, mais uma vez, para vocês conseguirem visualizar, a alcaptonúria ou a coloração fica uma coloração escura, tá, pessoal? Claro que aqui a quantidade é maior, por isso que está bem escurona aí, tá ok? Aqui já está um pouco menor, tá? Olha aqui o acúmulo na esclera, pessoal, no olho aqui, ó. Olha aqui na região da mão, tá? Olha as cartilagens que eu falei para vocês da orelha aqui, ó, do nariz. Então elas vão se acumulando, o acúmulo de ácido homogentístico. Ah, professor, será que eu vou saber se isso aí é acúmulo de melanina? Gente, o objetivo da aula não é ensinar vocês a olhar e diagnosticar, a partir de hoje eu tenho que olhar uma foto e eu tenho que saber o que é. Não, isso aqui o cara vai fazer exames, né, laboratoriais, como a gente viu aqui da urina, ele vai fazer dosagem, né, hormonal, então ele vai tirar um monte de outras análises para poder chegar ao diagnóstico e não somos nós que vamos fazer. Aqui é só para vocês abrir o olho e ver que existe sim processo patológico relacionado ao acúmulo dessa substância. E por último, pessoal, eu queria finalizar falando sobre a lipofuxina, tá? O que é a lipofuxina? É um acúmulo de pigmento endógeno também, produzido pelo próprio corpo, tá? Ok? A lipofuxina também é chamada, pessoal, de hemofuxina, de lipocromo, de cromolipídio, tá? Então tem vários tipos de nomenclatura, tá? A palavra, pessoal, fucsus, né, significa marrom. Então, obviamente, nós vamos ter uma coloração marrom, ok? A palavra lipo, como nós já sabemos, né, refere-se à gordura, tá? E a palavra ina, como a gente já viu, refere-se a uma secreção. Então, uma secreção lipídica de cor marrom, ok? Tá? Ele puxa no marrom, né, amarelado, um amarelo com marrom aí, tá? Então, a lipofuxina, pessoal, ela é considerado um marcador biológico. O que é um marcador biológico? Ele vai detectar, ele vai mostrar mais ou menos quanto tempo de vida tem aquela célula, tá? O que nós temos que pensar, pessoal? Que existem células, como nós já vimos, que têm proliferação lábil, ou seja, são células que são produzidas constantemente, como, por exemplo, as hemácias, né, nossas células da pele, né? Então, são produzidas constantemente. Tem células que não são produzidas constantemente, como, por exemplo, uma célula cardíaca, né, a célula muscular, o neurônio. Então, pensa comigo, essas células, se eu quero medir o quanto que essa célula tem de vida, eu posso verificar a concentração de lipofuxina naquele tipo de célula. Então, por isso que é considerado um marcador biológico, tá ok? Ele consegue nos informar a proximidade de quanto tempo de vida que aquela célula tem, tá? Então, ela faz parte da renovação das suas macromoléculas e organelas. Como assim? Perceba o seguinte, pessoal. Quando o nosso corpo faz o processo metabólico de nutrição, né, ele pega essas substâncias e vai produzir, né, o que ele quer. Então ele manda substância lá para os retículos endoplasmáticos, lá para os complexos de Golgi, lá para os
para as vesículas dos lisossomos, então ele vai fazendo esse processo. Então ele vai comendo, vai degradando, vai destruindo, vai excretando. E aí, pessoal, nesse processo de quebra, né, ele forma resíduos, tá? Esses resíduos, como eu falei para vocês, o nosso corpo normalmente ele vai fagocitando e vai destruindo. Só que com o tempo, pessoal, esses resíduos eles acabam sobrando, tá? O corpo ele não consegue degradar a partir de muitos anos na mesma quantidade que ele conseguiria. Então, a lipofuxina, né, a sugestão que ela aparece é por essa peroxidação desse material autofagocitado, tá? Como assim? O corpo ele tenta digerir, ele tenta destruir esses resíduos, e ele não consegue, então ele acaba se acumulando, tá? Principalmente nesse cara aqui, ó, que são os lisossomos, que são aquelas vesículas endoplasmáticas produzidas lá pelo complexo de Golgi, né? Então, essas vesículas se acumulam com essa substância dentro. Que substância? Substância à base de lipídio, né? À base do ferro, por exemplo, né? Então, essas substâncias elas vão se associando lá dentro do lipídio com gordura e vai formando pigmento. Então, como por exemplo aqui eu coloquei, ó, o ferro do material autofagocitado, ou seja, aquele fagocitado dentro das células, né? Como por exemplo a ferritina, que é uma forma, né, de armazenamento do ferro, como nós já vimos, ele vai formar o radical livre. Então, quando você vai destruir o ferro que está sobrando, você forma radical livre, tá? Essa formação desse radical livre faz com que o nosso corpo crie, jogue para dentro dos lisossomos, né? Esse fragmento que sobrou, né? E esse fragmento ele acaba se acumulando em vesículas secundárias, tá? Esse acúmulo desse ferro, estou dando exemplo do ferro, mas como eu disse, são várias substâncias que podem causar isso aqui. Ele acaba se tornando uma vesícula com a substância interna que não vai ser digerida, ou seja, um resíduo dentro da célula que o corpo não conseguiu digerir, tá? Então, olhando essa imagem aqui, pessoal, nós conseguimos visualizar nessa porção aqui, ó, isso aqui é lipofuxina, tá? Aqui embaixo, ó, no neurônio, lipofuxina se acumulando aí também, tá? Essa teoria, pessoal, que é chamada teoria do envelhecimento, né? Que ela é também chamada disso, né? Ela trata justamente dessa questão de lesões celular, né? Quando você sofre acúmulos, né? A célula ela acaba não conseguindo realizar os processos normais, porque ela já está com vesículas internas com substâncias que não deveriam estar ali, tá? Então, essa ação desses radicais livres aqui, principalmente do oxigênio e da hidroxila, né, que acabam se ligando com essas coisas que sobraram, eles formam determinadas substâncias que vão acabar se acumulando, tá? Isso vai promover um desequilíbrio, né, nesse processo de autofagocitose, porque eu vou estar dentro da minha célula com já substâncias residuais que o corpo já não consegue eliminar, tá? Isso é normal, pessoal. Se você observar a mão de um velhinho, né, você sempre vai ver a mão dessa coloração aqui. Isso aqui, ó, é uma manifestação clínica, né? Um sinal de presença de lipofuxina, tá? Ou seja, é um marcador biológico. Ele mostra que essa pele, né? Lembra-se que a pele ela sofre renovação, porém a pele existem camadas. A membrana basal, a base aqui, ela não consegue se regenerar completamente, ficando com pigmentos aí no seu interior, tá ok? Essas células de vida curta, como a pele, como eu disse para vocês aqui, né, a hemácia, ela sofre essa concentração, né, de substâncias, tá? Porém, em quantidade muito menor. Por quê? Porque sempre eu estou renovando. Agora, se você considerar, como eu disse para vocês, né, uma célula permanente, como o encéfalo, né, os neurônios, como, por exemplo, o músculo estriado esquelético, o músculo cardíaco, né? São células que elas vão manter a vida toda aquela mesma célula. Então, você imagina se esse pigmento vai se acumular lá. É normal se acumular lá? Sim, é normal se acumular lá. É lógico que
em quantidades menores, tá ok? Que mais, pessoal, que eu passei aqui, que eu comentei com vocês aqui no slide, né? Os órgãos afetados, eles vão sofrer uma redução volumétrica e ponderal, tá? E adquirem coloração parda, ou seja, acumulando a lipofluxina, será que o órgão vai sofrer alguma mudança? Sim, ele vai mudar o seu volume, tá? Ele vai mudar o seu volume e ele também vai mudar a sua coloração, tá? Ele vai ficar com a coloração mais escura, tá? Os exemplos aqui, ó, a retina acima dos 65 anos, o miocárdio, o fígado, principalmente das pessoas desnutridas, tá ok? Que o corpo vai tentar fazer energia com o que tem e vai liberar mais resíduos, tá? Causa algum comprometimento, alguma toxicidade? Sim, tá? A lipofluxina, ela tem efeito citotóxico para a célula, ou seja, a célula ela vai sofrer com a presença dela, tá? Por isso que é normal isso aparecer no final da nossa idade aí, ok? A lipofluxina, então aqui mostrando como é que ela surge, tá? Através do metabolismo lá que eu pego nutrientes, etc, eu formo radicais livres. Esses radicais livres, eles vão para onde? Eles vão para dentro da célula, né? Para aquelas organelas para tentar digerir, quebrar e produzir o que eu quero. Nessa digestão, nessa quebra, pessoal, eu formo resíduos, tá ok? Esses resíduos, como eu disse para vocês, vão ficar dentro de lisossomos e eles não vão conseguir ser fagocitado, digerido. Então ele vai se acumular, ó, dentro lá, como vocês podem ver nessas imagens. E como eu disse, ele pode causar toxicidade para a célula aí, tá? Aqui alguns exemplos para a gente finalizar. Lipofluxina nos neurônios, aqui. Aqui lipofluxina na retina, pode se acumular também. Aqui nos hepatócitos, tá? Tudo isso aqui é lipofluxina acumulado lá. E o último slide, a lipofluxina na pele, né? Quem nunca viu uma mão do seu avô aí, talvez do pai, ou até a sua, né? Com essas pigmentações aqui amareladas, tá? O que é isso aqui? Acúmulo de pigmento. Que tipo de pigmento? Lipofluxina, tá? Como eu disse, é um marcador biológico. Aqui já é uma situação mais extremas aí, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Obrigado por me ouvir. Fique com Deus. Próxima aula nós vamos dar continuidade falando sobre degeneração hidrópica. Tá ok? Grande abraço para vocês. Continue se dedicando. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vou deixar agora aqui as questões que faltam, embora eu já mandei para vocês. Respondam do mesmo jeito que foi feito. Tirem uma foto do caderno. Manda para mim. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Fui!